E pela primeira vez aqui no canal, a gente vai falar sobre livro, que é um assunto que eu quero falar cada vez mais aqui. E hoje a gente vai falar sobre essezinho aqui, A Metamorfose, de Kafka. Esse livro aqui, que é da editora Antofágica, que vem fazendo um trabalho muito interessante, que eles vêm publicando livros que estão em domínio público, que são clássicos, e eles trazem toda uma roupagem diferente para os livros. Primeiramente, eles fazem todo o acabamento gráfico baseado nesse livro. Eles chamam um ilustrador, especialmente para essa edição nacional. Nesse caso aqui foi o Lourenço Mutarelli, que fez as ilustrações, uma mais bonita do que a outra. Eita! Caiu. Uma mais bonita do que a outra, você vai vendo se for passando as páginas, tem várias ilustrações, não sei se está aparecendo outras, espero que sim. E também a ilustração da capa, né? E eles também chamam pessoas para fazer o pós-fácil e o prefácio, sempre pessoas que já fizeram algum mestrado com relação à obra, ou então alguma tese, e também algum influenciador digital para também comentar sobre essa obra. Então a gente tem todos esses detalhes que eles vão colocando no livro, e todos os livros deles seguem esse padrão. E esse ilustrador também é quadrinista, e é um quadrinista que há muito tempo vem fazendo sucesso. E eu tenho até inclusive esse livro dele, que se chama Capa Preta, que são vários quadrinhos que saíram na década de 90, 4 na verdade. E aqui a gente vê muito sobre o traço do autor, que combina até inclusive com o autor do livro, né? Que é um ar mais depressivo. Você pode ver aqui, colocar algumas partes para vocês olharem. Dá pra ver. Deixa eu ver mais uma página. Então, se você quiser dar uma olhadinha na Amazon também, tem esse aqui, Capa Preta, que, cara, vale muito a pena. Autor nacional que fez sucesso na década de 90 e que está produzindo até hoje. Tem esse daqui também, que eu acho que está esgotado, mas vou mostrar aqui para quem quiser dar uma olhada, às vezes no estante virtual você encontra. Que vale muito a pena também, que é um pouquinho mais curto, mas que é um pouquinho mais autobiográfico, que ele fala do pai dele. E, cara, não poderiam ter escolhido autor, não poderiam ter escolhido ilustrador melhor para essa edição aqui, eu acho que combinou bastante. E também tem um textinho dele no livro, falando um pouco sobre as impressões dele com o livro, com a história. E é interessante também vocês verem, dá uma olhadinha no canal do YouTube da Antofágica, que eles lançam vídeos com relação à produção do livro e também com um pequeno trecho sobre o ilustrador. No caso, ele fala um pouco sobre a experiência dele com a primeira leitura, com a primeira vez que ele leu esse livro, o que ele achou e por que ele gosta tanto. E é mais um complemento para o livro, sabe? Eu acho que vale muito a pena. Vocês podem ver que aqui, ó, tem alguns. Tá faltando um buraquinho ali, porque eu tirei esse, né? Mas é muito interessante, porque vocês podem ver que tem 3 tamanhos diferentes. Então eles prezam sempre em colocar o livro de uma forma que fique mais agradável de malhar. Porque você imagina, por exemplo, esse aqui, desse tamanho, quão grosso que ficaria. Então, vocês podem ver que eles têm um cuidado muito especial com cada livro que eles vão lançar. E sempre quando eles lançam pela Amazon com 30% de desconto na pré-venda. E vale muito a pena você comprar, de vez em quando os livros deles entram em promoção. E às vezes aquele livro clássico que você foi obrigado a ler no colégio, que você não gostou tanto, agora com um texto de introdução e com um texto de apoio no começo, você pode enxergar com outros olhos, sabe? Então vamos falar um pouquinho sobre o livro agora, que é uma história que é lá do começo dos anos de 1900 e vem falando sobre um rapaz que é o protagonista dessa história, né, que é o Gregor Samsa. E ele é um caixeiro viajante, que nessa época era um trabalho muito comum. São pessoas que vão viajando entre lugares para levar informações, levar outras mensagens. E ele, no caso, é um trabalhador que está preso naquele serviço, tipo, praticamente virou um escravo da empresa dele. E ele também é o único que sustenta a casa dele. Isso tudo a gente vai acompanhando com o decorrer da história. E a gente vê que, de repente, certo dia, isso bem no começo da história, a gente vai vendo que ele acorda diferente. Ele não acorda mais como ser humano, ele acorda como um inseto. E a gente não sabe exatamente por que ele acordou, o livro não trata exatamente sobre esse aspecto da história. Ele quer falar sobre o desespero desse rapaz, enquanto ele vai se transformando nesse inseto que a gente também não sabe qual exatamente, deixa em aberto. Pode ser uma barata, pode ser um besouro. A gente tem apenas algumas descrições sobre
o que ele está sentindo, sobre a aparência física dele, mas não propriamente o nome. E isso também está incorporado aqui nas ilustrações, porque em nenhum momento nas ilustrações indica qual inseto que a pessoa que desenhou aqui interpretou que seria. Então continua deixando aberto pra gente, sabe? Isso é muito legal também. E aí que de repente ele se encontra dessa forma de inseto e não sabe mais o que fazer, tá totalmente desesperado e a hora tá passando e ele precisa sair do quarto para ir trabalhar. E aí que acontece uma enxurrada de acontecimentos trágicos um atrás do outro, começando já com os pais dele batendo na porta perguntando se tá tudo bem, porque ele não saiu ainda. Ele sempre é um rapaz muito pontual no trabalho dele. E ele começa a querer enrolar os pais para tentar, de alguma forma, reverter essa situação. E a história vai evoluindo de tal forma até que chega o chefe dele na casa dele. Vai chegando pessoas para tentar resolver e ele não consegue sair do quarto de jeito nenhum, quarto trancado. Chega momentos até que ele começa a falar e as pessoas do lado de fora não escutam nada, escutam apenas grunhidos. E pensam que ele está zoando com eles. E você vai vendo a escala que vai aumentando cada vez mais, você vai ficando totalmente desesperado junto com o livro. E é um livro muito curto, sabe? Vale a pena, assim, pra você que não tem tanta experiência com leitura, você pode pegar esse livro aqui pra começar a querer desenvolver isso em você, porque, como eu disse, é um livro curto e você não demoraria tanto pra terminar, sabe? E como eu falei, cara, eu não posso contar muito, porque como eu disse, é bem curto, eu posso acabar contando o final da história, então contando uma parte muito importante, mas é muito, tipo assim, é um livro que prende, sabe? Dependendo, até se você for uma pessoa que já leu bastante, você pode ler num dia só, com certeza. E interessante também que o autor, ele tem outros livros que já, inclusive, estão saindo pela Antofágica. Um que saiu recentemente é Na Colônia Penal. E ele sempre tenta abordar isso, da pessoa estar em desespero, não saber o porquê, não saber como sair dessa situação que vem ocorrendo com ela e transportando isso para o leitor. Isso que foi muito adaptado inúmeras vezes para cinema, para filme, série. E essa abordagem que esse autor vem introduzir nesses livros dele. Inclusive no prefácio, no pós-fácio, vem falando um pouco sobre isso, sabe? E, cara, é interessante também porque esse autor, ele foi um rapaz muito solitário, muito triste. Ele morreu jovem e é um dos casos dessas pessoas que não viram a fama dele acontecer, sabe? Porque a fama dele só veio acontecer depois que ele morreu. E ele, inclusive, alguns dos livros dele nem eram para ser publicados. Ele pediu para o melhor amigo dele que queimasse os livros, que jogasse fora após ele morrer, mas o amigo dele desrespeitou isso e decidiu lançar com argumentos de que se ele quisesse que realmente fosse queimado, ele não teria dado para ele, teria dado para outra pessoa, porque ele sabia que ele não teria coragem de fazer isso. E felizmente esses livros estão aqui com a gente hoje, porque se fosse depender do autor, nem estariam. E como eu disse, né, é interessante a gente parar pra pensar que o quanto esse livro cresceu e o quanto esse livro chegou a tantas pessoas, sabe? E cara, não tem muito mais o que eu falar aqui, fica aqui minha recomendação, realmente. O livro é muito bom e a editora tá de parabéns. Quem sabe mais no futuro aí eu traga outros livros deles pra comentar aqui com vocês. E se você gostou desse livro, achou interessante, dá uma olhadinha aqui na descrição, que vai ter um link para comprar. Provavelmente vai estar com desconto na Amazon. Logo, logo tá chegando a Black Friday aí. Então ele provavelmente deve chegar num desconto muito bom. E você comprando pelo meu link, você me ajuda aqui no canal com uma porcentagem e sem pagar nada mais por isso, sabe? Se você quiser me seguir nas redes sociais, tá aí meu Instagram, meu Twitter. Deixa o seu like aí, compartilha com alguém que você acha que pode gostar desse livro, desse vídeo. E no mais é isso, gente. Valeu! Até a próxima!